Bom dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor, assim como esteve na casa de Obed, e abençoou a casa de Obed em tudo, todas as coisas, todas as áreas, que a presença do Senhor também encha a nossa vida, toque em nossa família, toque nos nossos negócios, projetos, planos, que o Senhor tenha total e completa liberdade de agir, de trabalhar, de movimentar as coisas ao nosso redor. E que o Senhor traga proteção a nós e a todos da nossa casa. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores. Oramos também para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado agora. Todo que chegou doente, todo que chegou com dores no corpo, pessoas que chegaram com infecção, inflamações, sejam curadas totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira o desânimo, Senhor, tira o cansaço, tira o peso espiritual e traga um novo ânimo sobre a vida dos teus filhos. Consagramos o dia de hoje a Ti, para que seja um dia abençoado, para que seja um dia marcado por milagres, por intervenções, por manifestações de poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Deus me deu uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre o poder da oração profética. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia fala de intercessão constantemente. Fala sobre antecipação. Sempre que Deus quer nos advertir de algo, é uma intercessão que Ele está fazendo por nós. Ele diz, não ande pelo caminho de mentira, não ande pelo caminho dos tolos, não caia no laço da mulher adúltera. Enfim, a Bíblia, ela nos dá sempre uma intercessão, ela sempre nos mostra Deus intercedendo. E o objetivo da intercessão, do profético, é nos guardar de dias maus, nos guardar de perdas, nos guardar de situações que possam amanhã trazer tristeza ao nosso coração. E a Bíblia nos diz em 2 Reis capítulo 6, medita comigo nessa palavra, 2 Reis capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Ou seja, aconteceu várias e várias vezes. Então o rei da Síria fazia um plano de guerra contra Israel e Deus revelava ao profeta aonde que o rei da Síria iria atacar. E a Bíblia diz que Israel tinha livramento. Israel era guardado pelo Senhor. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, aconteceu muitas vezes. Você tem que entender o poder da intercessão. A intercessão, ela interrompe algo que estava para acontecer. Porque se você anda no caminho da mentira ou no caminho dos tolos, o que a Bíblia está dizendo? É que lá no futuro você vai ter problemas. Se você cai num adultério hoje, a Bíblia está dizendo lá no futuro você vai ter problemas. Então é uma intercessão. É uma maneira de Deus dizer para você, esse caminho vai trazer um prejuízo para você. E o pior não é isso. Há caminhos que são caminhos de morte. Há caminhos que o estrago é tão grande que às vezes você não consegue voltar totalmente. Tem
deixa um rastro de destruição, é que nem um furacão, por onde passa, ele deixa marcas, marcas às vezes até duradouras. Por isso, nós precisamos nos apegar a esse tipo de intercessão, a intercessão profética que nos avisa, que antecipa, aonde Deus está nos guardando. Eu sou grato a Deus, porque em muitos momentos da minha vida eu tive os insights divinos para antecipar situações na minha vida, na minha família, Deus me levando para a oração, Deus me levando a tomar decisões, porque eu já vi lá na frente o que poderia acontecer. Deus lida com assuntos de guerra, assuntos de reis. Nós temos que ter muito cuidado de não estar, pedindo a Deus só por coisas triviais e nos esquecendo de assuntos fundamentais da nossa vida, como o casamento, vida espiritual e finanças. Você tem que ter o discernimento do que é que está acontecendo. Nós não podemos, colocar um tapa-olho e seguir o nosso caminho despreocupadamente, como se Deus não estivesse nos avisando a respeito de nada. Deus nos avisa, sim, de mudanças que são necessárias na nossa vida. Isso é a intercessão. O Espírito Santo está sempre intercedendo, falando conosco. O próprio Jesus, a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ou seja, a intercessão é o meio do céu para a sua vida mudar. A intercessão é o meio de Deus para tirar os seus pés de um caminho errado e lhe conduzir para um caminho certo. Então, a unção profética que é liberada dentro da intercessão, essa unção, ela intervém, porque ela vem junto com o poder da antecipação. Deus revelando, Deus mostrando o que precisa ser vendido, quais os próximos passos. A bem da verdade é que nós somos impacientes, desejamos ir para cá, ir para lá. Às vezes é difícil de sabermos o caminho certo, mas quando oramos, tudo fica claro. Quando oramos, Deus tira toda a sobrecarga de cima de nós, tira também aqueles planos, que não tem propósito na nossa vida. Por meio da intercessão, você sempre será avisado. E Deus, nesse tempo, está levantando guerreiros de oração. Deus, nesse tempo, está levantando um exército de pessoas que entendem o poder da oração e lutam pelas suas famílias, lutam pelos seus filhos. Semana passada, eu fui muito tocado pelo testemunho de um pai e de uma mãe, que chegaram para mim e disseram: nossos filhos dormem com as suas orações. Aí eu fico pensando, criança gosta de brincar, criança gosta de videogame, criança gosta de jogar bola. O que atrai a criança a escutar uma oração minha, a dormir com uma oração minha, se não o poder de Deus? E daí eu comecei a lembrar de vários fatos, vários testemunhos que eu recebi ao longo da minha caminhada, de pais que tiveram a libertação dos filhos. Hoje tem muita gente que me acompanha porque o filho não dormia bem de noite, passava tendo visões e pesadelos, passava inclusive tendo experiências malignas na madrugada, perturbando o sono das crianças, essa ação maligna. E através das orações, Deus mudou completamente a realidade da vida dessas crianças. Tanto que eu estou numa campanha de 3 dias pelos filhos. Hoje é o meu 3º dia de campanha pelos filhos, porque eu acredito no poder da oração. Acredito que Deus pode intervir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos colocar mais oração na nossa vida. Precisamos de mais intercessão, Porque se não houver o olhar do céu sobre uma situação que eu estou apresentando diante de Deus, eu vou carregar aquilo só com a minha capacidade. E a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. E o fato de muitas pessoas não terem sucesso na oração
é porque elas não têm um conhecimento profundo da intercessão. Elas não têm o discernimento espiritual que precisam ter para interceder. Alguns pensam que intercessão é só começar a orar e deu. Não. A intercessão, ela tem princípios. A intercessão tem armas de guerra. A intercessão também, dentro dela, tem um DNA profético. Uma coisa está conectada com a outra. Por isso precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e mudar nossas estratégias sempre que for pedido. O que eu acho maravilhoso, sabe que eu terminei de ler Provérbios essa semana, eu estudei o livro de Provérbios, perdi as contas de quantas vezes já li Provérbios e Eclesiastes, mas sempre que eu faço aniversário, próximo das datas de aniversário, eu sempre leio Provérbios e Eclesiastes. São os meus dois livros para corrigir, às vezes, a minha visão e educar o meu coração. E eu estava lendo sobre o rei, que o rei, na Bíblia, ele não aceita muitas vezes ser mudado por um servo, por um outro homem, mas a Bíblia diz que o Senhor inclina o coração do rei. O Senhor tem o poder de inclinar o coração do rei. E meditando nessa palavra, sabe, eu vejo que esse rei de Israel, ele se inclinava toda vez que o profeta falava com ele. Ele acreditava na intercessão. Ele acreditava no poder profético da antecipação. E por isso, ele conseguiu livrar várias vezes o seu país. Várias vezes ele foi honrado. Mas por trás havia uma instrução. E a instrução que ele ouvia. Às vezes Deus está falando conosco, mas queremos estar tanto no controle da nossa vida que deixamos de nos inclinar, deixamos, sabe, de Deus mexer em nossas estratégias, mexer nas decisões da nossa vida. Por isso, da intercessão, da importância de você estar ouvindo o profético, da importância de você estar rendendo o seu coração, porque as estratégias que Deus dá através da oração pode mudar os rumos de uma guerra. As estratégias que você pode receber em um tempo de intercessão, as respostas que você pode receber, pode mudar o jogo completamente que você está vivendo. Então tem solução, mas você tem que dar ouvidos. E você tem que estar num ambiente de intercessão, você tem que estar num ambiente profético, você tem que estar num ambiente onde as coisas aconteçam. A oração profética, ela revela os planos do inimigo. É por isso que nós precisamos entender o que é a oração profética, discernir o poder que há na oração de intercessão, na oração profética, para compreendermos os planos de Deus e os planos do inimigo e saber as mudanças que são necessárias no nosso percurso. E outra coisa maravilhosa que eu vejo, a importância de nós termos uma conexão com pessoas ungidas. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele tinha uma conexão com o profeta. Ele ouvia o profeta. Sempre que você tem conexões com pessoas ungidas, você pode receber muitas notícias boas, você pode ter acesso a informações privilegiadas, você pode caminhar, sabe, de uma maneira diferente. Eu me alegro muito quando alguém é curado, eu me alegro muito quando alguém é liberto, mas eu me alegro, sabe, quando Deus, Ele começa a transferir para o coração de uma pessoa a importância do profético, a importância de um caminhar profético, as nuances que existem dentro do profético e como que isso pode impactar a vida da pessoa. Tem muitos pais que precisam interceder mais pelos seus filhos. Tem muitos pais que precisam cobrir mais os seus filhos em oração. Nós precisamos que cada um de vocês que está aqui nessa oração se levante como um intercessor dentro da sua casa. A obra que Deus quer fazer aí dentro do teu lar, o avivamento, a transformação, é necessário que alguém se levante no espírito de intercessão. Quando Jó parou de levantar o altar, as perdas foram contínuas e devastadoras. Enquanto ele levantava o altar, as coisas estavam estabilizadas.
parou de levantar o altar, aquilo foi, sabe, como um terremoto. Não teve o que ele conseguiu segurar. Tudo começou a cair ao redor dele. Vida dele, a família dele, os negócios dele, tudo começou a ruir. E assim acontece quando não há um intercessor. Uma das palavras que tem me inspirado nesses anos é quando Moisés estava com Arão e Hur no monte, e a Bíblia diz que havia uma guerra, Israel estava lutando contra um exército de inimigos, e a Bíblia diz que Moisés entendeu que toda vez que ele levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. Então Arão e Hur ajudaram Moisés a ficar com os braços içados. E a Bíblia diz que eles ficaram o dia inteiro com aqueles braços levantados, até que Israel prevaleceu completamente sobre o exército inimigo. Sabe o que eu entendo? A importância de alguém estar intercedendo. Se você for um intercessor na sua casa, sua família vai ser vitoriosa. Mas para isso você vai ter que se levantar como um intercessor. E eu não falo de só participar das orações aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu estou falando para você de algo a mais que você tem que descobrir. Eu estou falando para você de subir de nível. É tempo de você subir de nível como intercessor da tua casa, como intercessor da sua família. É tempo de você erguer os teus braços espirituais para vencer essas guerras que a tua família tem enfrentado. E sabe, sempre quando eu falo intercessor, intercessora, para muitos de vocês, vocês sentem o soar do Espírito dentro de vocês. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo, isso é para ti. Isso é para ti, você tem que ser um intercessor, você tem que se levantar em intercessão. Eu deixo essa palavra ao teu coração. E se você quer ser um intercessor da sua casa, diga assim, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Escreve aí nos comentários, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Escreve aí, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e o Senhor está libertando pessoas aqui nessa oração. Pessoas estão sendo libertas, correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. Deus está iluminando pessoas e Deus vai dar estratégias para pessoas saírem de adversidades em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui, rapidamente. Olha esse testemunho aqui da Joseilda. Eu fui diagnosticada com caroços na mama direita, de grau 4, mas quando fui para a mesa de cirurgia para removê-los, não havia mais caroço. Os médicos ficaram sem entender porque nas radiografias eles apareciam, mas na hora da cirurgia já não estavam mais. Jesus me curou. Deus continue te usando, pois foi nas orações das 6 e das 18 que fui curada. Minha mãe pediu pela minha cura e eu fui curada. Joseilda, toda honra e glória a Jesus Cristo, há poder na intercessão. Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Tenho me posicionado como um intercessor, não só em prol da minha vida, mas em prol da vida de vocês, da vida de muitas pessoas. E eu sei do poder da intercessão. Amém? Eu sei do poder da intercessão. Por isso, eu quero convidar você. Hoje, nós estamos lançando o nosso seminário profético de intercessão. Seminário profético de intercessão, dentro da Academia Quindo Global. Vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril. Exclusivo para quem é aluno da Academia. E quem se inscrever na Academia até domingo à meia-noite, olha só, olha o que Deus tocou no meu coração de fazer. Quem se inscrever na Academia até domingo à meia-noite, esse livro que eu tenho físico, O Profeta e Seu Lugar de Oração, eu vou dar ele para você na versão digital, na versão e-book. Então quem se inscrever até domingo à meia-noite, como aluno da Academia, já para participar desse seminário, eu vou abençoar você com um e-book,
desse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu vou mandar a versão digital para você poder ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Vai ser uma bênção. Eu quero, nesses 2 dias de evento que nós vamos ter, inclusive vamos ter convidados, certo? Nesses 2 dias de intercessão, eu estarei em jejum, estarei mostrando para você o caminho de você interceder e antecipar. Estarei também lhe ajudando a como você deve se posicionar como um guerreiro de oração em favor da tua família, em favor dos teus filhos, em favor do teu marido, para você ter uma vida vitoriosa, certo? Talvez você diga assim, eu quero ter esse conhecimento, eu quero adquirir esse conhecimento. Então, hoje mesmo, se torne aluno da academia aqui no Global. Eu fixei aqui nos comentários e também está na descrição do vídeo aqui. Eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global e participar desse evento. Eu já estarei em oração e jejum a partir do dia de hoje para esse seminário profético de intercessão. Serão 2 dias com várias sessões. Inclusive vai ficar gravado ali dentro da academia, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, certo? E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Então, hoje mesmo, não perca essa oportunidade, você sentiu o suar do Espírito dentro de você, então, tome essa decisão de dar esse passo de fé, você vai ver que incrível, e eu já vou estar cobrindo você nas minhas orações, para que você seja muito abençoado. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir a você também que você compartilhe com 7 pessoas. E você que é intercessor, você que já é intercessor, é muito bom você participar desse seminário. Sabe por quê? Eu vou também passar ferramentas para quem já é intercessor, para que ele tenha estrutura para permanecer. Porque eu vejo muitos intercessores que estão cansados, têm sido alvos de ataque de Satanás. Eu quero te ajudar. Por isso eu convido você a subir de nível e me acompanhar nesse seminário profético de intercessão. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Você vai entrar nessa imersão profética e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu também não posso deixar de anunciar que domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando e ungindo todos os doentes. E nós vamos orar sobre eles. Amém? Talvez você se pergunte, por que você fala tanto de oração? É porque por meio da oração, eu recebo as respostas do meu futuro e do meu presente também. Amém? Então eu convido você a se tornar um intercessor. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, estou profetizando que o Senhor vai levantar um exército de guerreiros e guerreiras intercessores,
aqui, nesse tempo. Pessoas que vão lutar pela sua família, pessoas que vão se revestir de uma armadura espiritual para poder lutar, para poder avançar contra aquilo que tem lutado contra a sua casa e contra a sua família. Hoje, Pai, hoje o suar do Espírito foi liberado e pessoas já estão sendo tocadas pelo Senhor. Por isso eu quero orar agora neste momento declarando que cada um, Senhor, daqueles que o Senhor está unindo a nós nesse propósito, será movimentado pelo Espírito Santo, será movido pelo Espírito Santo a um tempo de rompimento, a um tempo de avanço, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Oro, Senhor, também consagrando o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia de provisão financeira, seja um dia de portas abertas, seja um dia de boas notícias, seja um dia que veremos a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a nossa vida, cercando a nossa família. Guarda a entrada e a saída dos nossos. E nós declaramos, ó Deus, Tu estás conosco. Tua presença está conosco. O Senhor é Deus que nos fortalece. O Senhor é Deus que nos capacita. O Senhor é Deus que está nos forjando. Por isso, Pai, nos dá estratégias divinas. Revela a nós o que devemos fazer. Mostra-nos o caminho. E nós oramos o nome bendito de Jesus, para que cada pessoa receba um revestimento da presença de Deus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus para essa pessoa, um milagre de Deus para sua família, um milagre de Deus para sua casa. E que hoje, Pai, hoje o chamado de intercessão, venha a homens, a mulheres e a jovens. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu os abençoo. Abençoo sua casa, sua família e declaro: o dia de hoje será um dia de milagres. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê? Compartilhe agora com 7 pessoas. 9 horas da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, acontecerá em semanas. Oramos em nome de Jesus para que tudo aquilo que está em pausa, tudo aquilo que está devagar, tudo aquilo que está travado, estagnado, no nome de Jesus Cristo, haja uma aceleração, haja um movimento. No nome de Jesus, nós oramos para que haja um romper de Deus, oramos para que as coisas movimentem. Em o nome de Jesus Cristo, que seja quebrado agora todo tipo de resistência espiritual, toda interferência espiritual contra a tua vida, contra o teu propósito, contra a tua empresa, contra a tua família. Nós exigimos agora, saia do caminho dessa pessoa. Nós damos uma ordem para que os atrapalhos, as confusões, as perturbações cessem no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que a tua boa mão esteja sobre a vida dessa pessoa. E também oramos, Pai, para que recursos cheguem, pessoas cheguem, sejam pontes do destino deste homem, desta mulher, para acelerar as coisas na vida deles, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que caia por terra todo tipo de infortúnio, todo tipo de ataque, não só contra nós, mas também na região que estamos, naquilo que está conectado a nós. Nós declaramos por terra agora toda ação de principados e de potestades e declaramos o nome de Jesus Cristo, que é nome sobre todo nome. Arvoramos agora a nossa bandeira e declaramos: Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. Por isso que caia por terra agora todo tipo de investida das trevas contra a nossa vida,
contra o nosso caminho, contra o propósito de Deus na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós te pedimos, traga avanço, traga, Senhor, livramentos também, e coloca no nosso caminho, Senhor, aquilo que é do Senhor. O que não é do Senhor, tira do nosso caminho. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para mudar lugares, o Senhor nos chamou para mudar culturas, o Senhor nos chamou, Senhor, para trazer o reino de Deus. Sim, nós cremos na Tua palavra, Jesus, e te pedimos, libera do Teu poder agora sobre a vida dessa pessoa, libera Teu poder sobre esse ambiente. Desfaz agora, Senhor, todo tipo de intriga, todo tipo de difamação, todo tipo de conversa, todo tipo de mentira, todo tipo de engano. Tira do caminho dessa pessoa e dá vitória a ele, Senhor. Dá vitória a ela, Senhor. E eu oro, Senhor, também em favor dessa família, para que o Senhor traga paz para dentro dessa casa, que as brigas cessem, as confusões cessem, todos os embates que essa casa anda tendo cessem no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que todo desânimo, todo cansaço, toda prostração, todo tipo de ataque na mente, ataque no corpo físico, cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para a sua casa, dá vitória para a sua família e traga livramento, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que alegria estar aqui junto com você hoje e poder compartilhar uma palavra do céu, poder te abençoar. Nós estamos nesse propósito, aquilo que levaria anos acontece em dias, todo final de ano a gente faz esse propósito, ele é profético e algumas coisas já começaram a acontecer. Eu quero pedir para você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, e se você puder, compartilhe agora com 10 pessoas, é o mínimo. Se puder mandar para mais, manda para mais, abençoe alguém. Tudo que nós fazemos em favor das pessoas, o nosso Deus, Ele traz a colheita disso. Tudo que você planta, você colhe. É impossível você plantar e não colher. É uma lei espiritual, está estabelecida no espiritual e no natural. Se você planta, você colhe. Por isso, semeia para 10 pessoas essa oração. Manda nos grupos, nas tuas redes sociais. Abençoe alguém, faça o bem, em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero dar o testemunho da Maria. E a Maria escreveu assim: assisto às suas orações há 7 anos e já fui grandemente abençoada. Fui curada de 3 hérnias de disco e de uma inflamação no joelho direito. Agora, no dia 7 de novembro, tive um grande livramento de morte, pois tive uma infecção e um rompimento no intestino, que segundo a medicina, após 4 horas nessa condição, a pessoa pode vir a óbito. E eu passei 5 dias até descobrirem a causa. Quando foi identificado, fui levado com urgência para a cirurgia. Hoje estou bem, Jesus me deu um grande livramento. Agradeço a você e a sua equipe. Gratidão eterna pela sua vida e pela vida da sua família. Deus lhe abençoe sempre. Deus abençoe Maria. Jesus cura, Maria. Jesus cura. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Ele cura. Nossa fé tem que estar nele. Escreve aqui nos comentários, a nossa fé tem que estar em Jesus. Escreve aí, você que está ao vivo junto comigo, vamos colocar esses dedos aí para trabalhar e escreve aí nos comentários, a nossa fé tem que estar em Jesus. Escreve aí, Jesus não decepciona, Jesus não é como um homem que falha contra a gente, Jesus, Ele é perfeito, podemos confiar nele. Amém? Deus me deu uma palavra. O deserto forma aqueles que vão herdar a promessa. É sobre isso que nós vamos falar. O deserto não foi criado por Satanás. O deserto foi criado por Deus para ser a oficina de Deus, para ser o lugar de lapidação de Deus, para ser a roda do oleiro de Deus e o Senhor poder trabalhar em nossas vidas. Deus usa lugares de provação para forjar o nosso caráter e nos preparar para grandes vitórias. Às vezes estamos passando por situações difíceis na vida e não sabemos o porquê estamos passando por aquilo. Mas Deus já me mostrou
que toda vez que você passar por uma provação, toda vez que você passar por um grande desafio, na verdade Deus está querendo trabalhar em você. Deus está querendo trabalhar em você para algo maior que Ele quer entregar nas suas mãos. Então Deus nos leva para o deserto porque precisamos passar mais uma vez por um aperfeiçoamento, precisamos passar mais uma vez por mudanças. E quando entramos, sabe, nessa rota de forja, nessa rota de aperfeiçoamento de Deus, a nossa vida é lapidada, nosso caráter é lapidado, nossa mentalidade é lapidada. Coisas que estavam a mais na nossa vida, como o orgulho, como a arrogância, como a soberba da vida, tudo isso você deixa no deserto, porque o deserto ele esmaga você, o deserto ele prensa você e você entra para a forja de Deus. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 17, olha o que está escrito, verso 33, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso? Assim será este incircunciso filisteu como um deles? Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo? Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu? Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. Davi, ele aprendeu, cuidando das ovelhas do pai, a guerrear, a lutar por aquilo que Deus havia confiado nas mãos dele. E quando nós passamos, sabe, por um momento onde as pessoas não nos veem, porque o deserto é isso, o deserto é um lugar, parece que Deus esconde você nesse lugar, parece que Deus coloca você só nos bastidores, Ele tira você, sabe, de um lugar de exposição e coloca você em um lugar de bastidores, e ali você é forjado porque você enfrenta lutas que os outros não veem. Você enfrenta guerras que a maioria das pessoas não está olhando para você, não está observando você. Isso é uma coisa que não é fácil, na verdade é uma coisa muito difícil. Mas Davi, ele foi forjado no deserto, ele foi forjado quando não tinha um exército com ele, quando não tinha súditos, quando não tinha palácio, quando não tinha a opinião popular ao lado dele. Ele aprendeu a guerrear, ele aprendeu a proteger aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. E o Senhor está falando comigo agora nesse momento. Tem um homem chamado Adalberto que está me ouvindo e você está passando por um deserto, Adalberto, mas eu vim dizer para você que esse deserto já está acabando e logo, logo você verá uma grande mudança acontecendo na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa também que trabalha aí numa empresa de ferragens, não sei se trabalha ou se tem uma empresa de ferragens, mas Deus está te visitando nessa hora e Deus está dizendo, esse deserto está acabando, não te precipita, não te precipita, porque logo, logo você verá a mão do Senhor te prosperando. Esse ano já vai encerrar diferente para vocês, no nome de Jesus Cristo. Pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. E o que eu aprendo aqui com essa passagem é que virtudes são desenvolvidas. Davi teve que lutar primeiro com um leão, com um urso, para depois lutar com outro homem, experiente em batalhas, um gigante chamado Golias. Deus, Ele também vai nos levando de vitória em vitória. E as batalhas, elas vêm para nos forjar. Elas não vêm para acabar com a nossa vida como você pensa, como o diabo quis colocar para você. Não, as batalhas vêm para nos forjar. As batalhas vêm para nos preparar para que as virtudes sejam desenvolvidas, para que sejamos pessoas mais polidas. Eu vejo pessoas que passam por lutas, estão sempre passando por perigos e por tantos desafios,
mas eles continuam sendo as mesmas pessoas difíceis, eles continuam sendo grosseiros, eles continuam sendo pessoas que acham que, sabe, elas podem tudo. E o objetivo do deserto não é só você ter um momento de dor, mas um momento de rendição. Sabe, Deus não quer que você passe pelo deserto apenas para que você sofra um pouco. Não, tem um objetivo por trás disso. Deus está lhe conduzindo no deserto para que virtudes sejam desenvolvidas, para que você se torne mais humano, para que você se torne mais dependente, para que você se torne uma pessoa, sabe, mais próxima daquilo que Deus sonhou para você. Davi foi fiel no pouco, e como está escrito em Mateus 19, 21, quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Se não estamos sendo fiéis no pouco, como que Deus vai nos colocar sobre o muito? Algumas pessoas pensam que elas já estão no muito de Deus. Você não imagina o que é o muito de Deus. O muito de Deus você ainda viverá. Mas se você não aprender que você tem que ser fiel no pouco você tem que ser fiel. E um detalhe, quando você recebe algo da mão de Deus, você tem que cuidar daquilo, porque não é seu, pertence a Deus. Pertence a Deus, não é seu. Pertence a Deus e você tem que cuidar das coisas de Deus. Você tem que aprender a cuidar do que Deus colocou nas tuas mãos. Teus filhos, foi Deus que colocou aí nas tuas mãos, é sobre tua responsabilidade. Essa empresa, você diz assim que foi você que construiu, mas essa empresa foi Deus que colocou nas tuas mãos. Essa empresa foi Deus que colocou nas tuas mãos. Essa capacidade incrível que você tem de fazer negócios, de realizar coisas grandes, isso foi um presente de Deus. Ou seja, Deus me chama para ser fiel no pouco, para que Ele possa me colocar sobre o muito. No deserto, virtudes são cultivadas como responsabilidade. Você tem que aprender a cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. E quando Deus coloca algo em nossas mãos, nós temos que ser fiéis àquilo. Nós temos que ser fiéis ao que Deus colocou em nossas mãos, totalmente, porque um dia nós vamos prestar contas. Então tudo que Deus coloca em nossas mãos precisa ser cuidado, precisa ser bem trabalhado, precisa de alta dedicação, porque um dia eu e você vamos prestar contas de tudo diante de Deus. Uma outra virtude que é cultivada no deserto é a coragem de enfrentar os perigos sem recuar. Tem dificuldades que vêm que a gente pensa assim, será que eu preciso disso? Será que eu preciso passar por isso? E você pode até pensar em recuar. No entanto, você sabe também que uma das qualidades que Deus pede para os conquistadores é que eles têm que serem fortes e corajosos. Eles não podem recuar, eles não podem se amedrontar, eles não podem desistir. É muito fácil desistir. É muito fácil eu largar algo, sabe, que Deus colocou nas minhas mãos. Mas Deus não me chamou para desistir. Deus não me chamou para recuar. Deus não me chamou para largar aquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Deus não me chamou para isso. Ele quer, por meio do deserto, que eu aprenda a ter coragem, que eu aprenda a não recuar. E a terceira coisa é a dependência total de Deus, como está lá em Provérbios capítulo 3, versos 5 e verso 6. Deus me chama para uma dependência total, onde você não pode confiar nos homens, onde você não fica dependendo, sabe, de outros, mas você depende totalmente de Deus. Essa dependência de Deus, ela só é gerada no deserto, onde você confia no Senhor, onde você espera no Senhor, onde você está rendido ao Senhor. A nossa dependência tem que ser total. Nossa dependência tem que ser total diante de Deus. Essas virtudes não são adquiridas na teoria, mas em meio às provações reais. Sabe, se tivesse me dado um livro com tudo que eu iria passar na vida, eu acho que eu não teria aprendido. Mas eu tive que passar por desertos, eu tive que passar por traições, eu tive que passar por enganos, eu tive que passar por maldades, eu tive que passar por muitas coisas para que eu aprendesse a depender de Deus,
para que eu aprendesse o que é o homem e o que é Deus. O sofrimento tem um propósito. O deserto não é uma punição, é uma oficina divina, onde Deus está trabalhando em mim, onde Deus está me consertando, onde Deus está tirando coisas de mim que não o agradam. E o objetivo dessa oficina é produzir paciência e força, porque quando você está no deserto, você tem que aguardar a promessa e você tem que se fortalecer em Deus. E muitas vezes você vai sendo testado, a sua força vai ser testada, a sua capacidade de resistir, a sua capacidade de não largar o arado, a sua capacidade de se manter, de cabeça erguida diante das provas, diante dos desafios, porque tem desafios que vêm à nossa frente, também de nos fortalecer com uma fé inabalável. Esse é o objetivo da oficina de Deus, é que você tenha uma fé inabalável, uma fé que o Senhor vai fazer, uma fé de que o Senhor vai realizar. E terceiro, também nos prepara para batalhas futuras. O deserto te prepara para batalhas futuras. Tem algumas coisas que eu enfrento e eu penso assim, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu já sei como que isso termina, eu já sei como que isso funciona. Eu já vivi essa matéria. Eu já passei nessa prova, eu vou passar de novo. Então, muitas vezes, Deus permite com que algumas batalhas se repitam na nossa vida. Deus permite com que algumas coisas se repitam. E a gente pensa assim que quando você chega num determinado, nível de vida, ou quando você conquista certas coisas, ou que você já viveu e que você não vai viver mais aquilo de novo, Deus prova para você que você está errado. Deus prova para você que você tem que estar sempre preparado para batalhar, preparado para permanecer firme. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, como está escrito em Romanos 8, 28, nada se perde nas mãos do Pai. Por isso, confia no processo de Deus, porque o processo de Deus, ele forja conquistadores. Se você não fosse um conquistador, se o teu destino não fosse para ser conquistador, você não estaria passando por esse deserto, mas você está passando por esse deserto, você está enfrentando essas lutas e você está enfrentando esse gigante agora porque você é um conquistador. Há um espírito de conquista sobre ti, aleluia, há um espírito de conquista. Deus tem promessas ainda para a tua vida que vão se cumprir, então continue lutando, tenha ânimo, irmão, tenha ânimo, confia no Senhor Jesus, porque essa luta não vai te derrubar, essa luta não vai fazer com que você recue. Você já passou por uma situação muito similar a essa e você vai vencer mais essa em nome de Jesus. Talvez hoje você esteja lutando com o leão, ou você esteja lutando com o urso, ou você esteja lutando com o gigante. Independente do que for, o Senhor vai te dar o livramento. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, o Senhor vai te dar o livramento. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar o livramento. Escreve aqui nos comentários, o Senhor vai me dar o livramento. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero liberar a palavra para Amanda. Amanda, o Senhor vai te dar o livramento. Você que é de sobrenome Rinaldi, o Senhor vai te dar o livramento. Eu quero falar com a Letícia. Letícia, o Senhor vai te dar o livramento. Aleluia, aleluia. Eu quero também liberar uma palavra para o Paulo Matias. O Senhor vai te dar o livramento. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu também quero liberar uma palavra para Rosélia. Rosélia, o Senhor vai te dar o livramento. Amém. Glória a Deus. Pegue essa palavra como palavra profética na tua vida. Quero pedir para você que está aqui ao vivo junto comigo, certo? Que você deixe aí a sua curtida nessa oração, por gentileza. E se Deus falou contigo nessa palavra, você vai compartilhar com 10 pessoas. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91 agora, mas eu quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. É o mínimo que você pode fazer, porque você foi abençoado. Deus deu uma palavra para você hoje. Compartilha com 10, se puder compartilhar com mais, compartilha nas tuas redes sociais aí também, no nome de Jesus Cristo. E eu profetizo que aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, no nome de Jesus. Glória a Deus.
Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero lhe convidar, domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, que é coração do Rio Grande do Sul, e você é nosso convidado, certo? Neste domingo, às 9h30 da manhã, eu estarei junto com a minha esposa, nós somos voluntários numa igreja no coração do Rio Grande do Sul, e eu convido você a estar junto com a gente, tá? Neste domingo às 9h30 da manhã. Vai ser uma benção, vai ser maravilhoso. Rua Carlos Ur, anota aí, Rua Carlos Ur, número 935. Rua Carlos Ur, número 935. Domingo, 9h30 da manhã. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã, aqui. E depois eu vou ter live às 18 horas, a oração da noite, certo? E, independente das pessoas estarem em feriado, independente de estarem Natal, pós-Natal ou Ano Novo, que em seguida chega aí, eu estou firme nas orações aqui, enquanto Deus me der saúde, porque eu sei que o segredo é a oração. Amém? O segredo é estar na oração, na palavra, e Deus dá vitória. Então, se você quer ter vitória, fica firme em oração aí, e não deixa nada tirar você da sua posição de intercessor. Amém? Salmos 91, e você que ainda não é meu aluno na Academia Quino Global, se torne nosso aluno, certo? Você vai ver que bênção que vai ser na sua vida. Ano que vem aí nós temos muitos projetos para a Academia Quino Global e você não pode ficar de fora. Não só projetos, grandes eventos que acontecerão dentro da academia. Se você ainda não é meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Que cada aluno da Academia Quino Global possa viver uma verdadeira virada de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. E a nossa oração, Pai, é para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Tu és um Deus que acelera as coisas. Tu és um Deus que traz rompimento, Tu és um Deus que traz avanço, Tu és um Deus que nos leva à conquista. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, para que o Senhor coloque os recursos certos, as pessoas certas no caminho deste homem, desta mulher, para que a vida deles acelere, seus negócios acelerem, seus projetos acelerem, suas conquistas acelerem. E Pai, eu oro para que o Senhor fortaleça cada homem e mulher, que esteja passando por qualquer tipo de deserto nesse momento, seja um deserto na saúde, ou no financeiro, ou no casamento. Nós oramos para que o Senhor fortaleça essa pessoa agora e dê para ela o poder para ela vencer esse inimigo. Nós declaramos que nenhum mal prevalecerá contra ela, mas que ela terá vitória. Ela terá vitória total e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente
seja curado agora. Que haja cura, que haja milagres, que haja intervenção em o nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que está com dores fortíssimas na cabeça, essas dores inclusive vêm para o lado direito do olho, que essa pessoa seja curada agora. No nome de Jesus nós oramos para que toda doença renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda doença renda-se a Jesus Cristo agora. Que o favor de Deus toque na tua vida. E eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração e eu peço um milagre. Eu peço uma intervenção do céu. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo uma intervenção do alto sobre a vida dessa pessoa. Traga respostas, Pai. Opere milagres, traga provisões, traga livramento, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Deus está dando livramento para ti, Deus está dando livramento para a tua casa, em o nome de Jesus Cristo. Sê livre, sê abençoado, sê abençoada. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que você foi abençoado, amém? Compartilha aí com 10 pessoas, não te custa. Não te custa compartilhar, amém? Compartilha com outras pessoas, manda para outras pessoas, porque Deus já está agindo aí em nome de Jesus. 9 da manhã, estou ao vivo aqui com vocês novamente. Eu vou falar sobre perturbação espiritual, hoje às 9 da manhã. Deus abençoe a todos.